Essa força entre carga e campo elétrico, ela consegue definir que esse campo elétrico, o campo elétrico aqui, a força entre carga e campo elétrico, o campo elétrico é uma grandeza física vetorial e ela é sempre usada para definir a força elétrica que uma carga ela é capaz de produzir em outras cargas elétricas de prova e de módulo sempre unitário. Como é que eu consigo verificar para calcular o campo elétrico? Eu tenho fórmulas específicas, tá? Mas apenas que vocês entendam que os primeiros fenômenos de origem eletrostática eles foram observados pelos gregos. Então, naquela época, sempre quando nós estudamos a antiguidade, verificamos que a eletricidade já partiu deste princípio. E naquela época também eu conseguia verificar todas essas forças que haviam sido estudadas pelos grandes filósofos, pelos grandes especialistas, pelos grandes matemáticos também. Daí surge, eu consigo também entender que surge essa parte aqui da força dessas cargas elétricas, que foi justamente a lei de Coulomb. Sabendo que essas forças que atuam entre... O mais importante é eu entender que força entre carga e campo elétrico, essa relação entre um campo e essa força que é exercida sobre as cargas elétricas é definida por uma equação que eu estarei disponibilizando para vocês e nós iremos revisar, que é igual a... aqui eu não sei se eu consegui colocar para vocês, deixa eu verificar aqui. Não, mas eu vou passar essa fórmula para vocês na segunda-feira, tá? Essa fórmula, que é a interação entre a força e o campo elétrico. Mas sempre eu tenho que entender o que é força e campo elétrico. É o conceito. Então, toda a intensidade da força de interação elétrica entre dois objetos pequenos carregados, é a força entre carga e campo elétrico, sempre elas atuam. E eu tenho que entender que esse produto que age nessas forças, ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Por isso que eu tenho uma fórmula específica que eu estarei enviando para vocês, tá? Mas também, sempre como eu tenho que ressaltar, é que quando eu estudo força vetorial e campo elétrico, eu tenho que saber que as forças dentro de um campo elétrico, elas atuam em um sentido, tá? Então, como eu consigo verificar esta aqui é a fórmula, tá? Que é a da força, que é justamente essa força aqui eletrostática que age no corpo, tá? É esta constante de proporcionalidade vezes os valores das cargas, que são as cargas elétricas, sempre dividido pela distância entre o centro de carga. Mas isso aqui é apenas para conceito. Para que vocês tentem entender que nós estamos apenas fazendo uma revisão desse contexto. Tá? Então, é só para entender o que realmente é força entre carga e campo elétrico, que elas agem inversamente proporcionais, porque é um contexto bem amplo, e é apenas para nós revisarmos. A finalidade também desse assunto é eu poder explicar o que é a carga elementar. Eu coloquei aqui como exemplo, tá? Que a carga elementar ela parte também do princípio que ela é definida pela lei de Coulomb, que nós estaremos também revisando esta lei para que nós possamos avançar para outro conteúdo. Então, esse PDF eu estou disponibilizando, ele é bem simples, é apenas para resumo também, mas a finalidade dele é para que vocês entendam o campo elétrico, que eu sempre irei ter duas cargas, e elas irão estar trabalhando em um determinado sentido, e aí sim eu consigo calcular, através dessas cargas, desse campo elétrico, a força atuante nessas cargas. Esse foi o exemplo que eu expliquei para vocês, tá? E apenas para finalizar, essa distribuição especial dessas cargas. Que esse aqui são cargas, eu posso dizer que são cargas pontuais, né? Eu posso chamar de cargas, mas aqui
que, além dessas cargas, podem existir outras distribuições de cargas. Eu tenho que verificar também a distribuição linear das cargas, a distribuição superficial, que esse contexto já entra no outro assunto, que são fórmulas desenvolvidas para que eu consiga trabalhar, calcular a distribuição dessas cargas em específicos, tá?